Olá, senhor Luiz, tudo bom? Aqui quem fala é o Dai, o projetista da Teleconseg Solar. Tô gravando esse pequeno vídeo para te falar um pouco sobre o orçamento que fizemos para o senhor, tudo bem? Já começamos aqui com uma imagem bem bacana, uma imagem aérea da sua chácara, na qual já conseguimos ver aqui o local mais ou menos de onde vamos instalar os painéis fotovoltaicos. Seria nessa região aqui. Por quê? Porque o norte ele se encontra aqui para baixo. Ou seja, eu vou colocar os painéis aqui já orientados para o norte para ter a melhor incidência solar possível, tudo bem? Então vamos começar falando um pouco sobre a sua fatura de energia atualmente. Essa é a fatura da sua chácara e logo de cara percebemos aqui dois valores bem interessantes. Percebemos aqui que no mês 5 o senhor consumiu 826, enquanto que no mês 7 o senhor consumiu 549. Ou seja, é um consumo bem diferente do restante do ano se formos parar para observar. Então o que eu fiz aqui para não prejudicar meu orçamento? Ao invés de considerar 826, considerei 1739. Ao invés de considerar 549, eu considerei 1704. Assim eu consigo ter um valor bem mais bacana para fazer o sistema de energia solar, tudo bem? Então com isso nós chegamos a algumas conclusões. Primeiro, o seu consumo médio mensal é de 1.941 kWh mês. Considerando a taxa mínima de clientes bifásicos, que é de 50 kWh mês, e o disjuntor do senhor, que é um disjuntor bifásico de 100 A, temos que a geração ideal para a chácara seria de 1.841 kWh mês. 1.891, perdão. A irradiância solar. O que seria irradiância solar? É basicamente a quantidade de sol que incide naquele local ao longo do dia, tudo bem? Ou seja, ao longo do dia o senhor vai ter ali 4,20 kWh por metro quadrado cada dia, tudo bem? Ou seja, a cada metro quadrado o senhor tem 4,20 kWh, basicamente isso que quer dizer. Com isso chegamos aqui às características do sistema do senhor. Aqui em cima o senhor consegue observar as características do consumo que eu falei anteriormente, e aqui embaixo a característica do sistema. Para o seu sistema eu considerei aqui um sistema no qual vão 36 módulos de 545 watts, totalizando 1913 kWh mês, que totaliza 19,62 kWp de sistema. Esses módulos vão ocupar aí 92 metros quadrados de área. Então, quais foram os equipamentos que eu utilizei? Bem, como eu falei anteriormente, eu estou utilizando o módulo de 545 watts, meia célula Half Cell da OSDA. O que seria essa tecnologia meia célula Half Cell? Primeiro aqui o senhor consegue observar que o módulo ele é composto por várias células. Células são esses bloquinhos aqui, ó. Esses bloquinhos aqui que compõem a célula, tá vendo? Então, como perceba que ele é composto por vários bloquinhos desse aqui ligados entre si. Então, cada bloquinho desse vai ser uma célula fotovoltaica. Daí o que acontece? Normalmente, esses blocos eles são blocos quadrados. Então, esses dois bloquinhos aqui, na verdade, seriam um bloco só. Só que o que acontece? Essa tecnologia ela veio para implementar uma corrente elétrica maior. Como é que isso funciona? Digamos que eu tenho aqui um bloco, uma célula fotovoltaica que vai me gerar X de corrente. E eu tenho aqui outra célula fotovoltaica que vai gerar X de corrente. Ou seja, no total eu tenho 2X de corrente, correto? Quando eu parto a minha célula ao meio, eu vou ter a mesma tensão elétrica, só que a corrente eu multiplico por 2. Então aqui eu vou ter 2x e aqui eu vou ter 2x, ou seja, no final eu vou ter 4x de corrente. Ou seja, eu dupliquei a minha corrente elétrica. Então é isso que essa tecnologia vem no módulo fotovoltaico, vem para melhorar a geração de energia. E a tecnologia Half Cell é bem bacana, que é esse painel aqui, ó, partido no meio. Como é que funciona isso? Quando eu tenho um sombreamento em uma célula dessa, quando o senhor tem uma célula que não tem a tecnologia Half Cell, automaticamente ele prejudica a geração de toda essa fileira aqui. Então, com a tecnologia Half Cell, ao invés de prejudicar toda a fileira, ele vai danificar a geração, prejudicar a geração só dessa parte aqui, enquanto o restante do painel vai continuar gerando 100%. Então, todas essas tecnologias que estão implementadas no seu painel são as últimas tecnologias do mercado para painel solar fotovoltaico. Inversor. Eu estou utilizando os dois inversores aqui para o seu sistema, um de 10 kW e outro de 8. Ele vai ser um inversor bifásico de 230 volts, 220, ele vai ter a regulagem lá para espelhar a rede da Copel. Aí você me pergunta, tá, mas ali tem monofásico, aqui a rede é bifásico, certo?
Mas monofásico aqui é porque existem em certas regiões, por exemplo, lá na minha cidade, lá em Mossoró, Rio Grande do Norte, fase neutro lá é 220 volts. Ou seja, eu tenho uma rede monofásica que é 220. Só que aqui em Curitiba, para eu ter 220, eu tenho que pegar fase e fase. Ou seja, é uma rede bifásica. Então, pode considerar esses inversores como um inversor bifásico 220, tudo bem? Com isso, chegamos à sua geração média anual. Então, esse gráfico aqui, o senhor consegue observar que ao longo do ano, você sempre vai ter uma geração bem bacana de energia. Então, em janeiro, por exemplo, a sua geração vai estar em vermelho e o seu consumo em azul, tudo bem? Em janeiro, o senhor gerou mais do que o senhor consumiu. Fevereiro vai gerar mais do que consome, março... Para abril você já vai pegar os seus créditos, maio já vai gerar mais do que consome, junho vai usar um pouco dos créditos, julho também, que são meses de inverno, aí agosto, setembro, novembro e dezembro vai gerar mais. Aí o senhor me pergunta, tá, mas aqui, pelo que eu tô vendo no gráfico, eu vou gerar a mesma coisa, ou melhor, aqui, setembro, eu vou gerar a mesma coisa que eu estou consumindo. Então eu não vou estar gerando excedente. Vai sim. Lembra que clientes bifásicos têm uma taxa mínima para Copel? Então digamos que isso daqui, essa linha de consumo que o senhor tem, seja 500 kW de consumo. E o senhor gerou 500 kW de energia. Não vai abater 500 de 500. O senhor vai conseguir abater 450, pois 50 que o senhor não vai abater é a sua taxa mínima. Então o senhor vai jogar 50 kW pro mês que vem em forma de crédito, entendeu? Então nesses meses que a sua geração é próxima ao consumo, nada mais é do que o senhor vai jogar a taxa mínima pro mês que vem, tudo bem? Por que o senhor gera tanto excedente ao longo dos meses? Porque em outubro você teve um consumo aí de 5.000 kW de energia. Então esse sistema ele vai suprir essa energia demandada lá em outubro, por causa desse aumento que o senhor teve. Então, se pegarmos ali a sua fatura, por exemplo, observamos que aqui, ó, no mês 10, você teve um consumo aí de 5.046, foi no mês 10, perdão. Então, aí o senhor me pergunta, tá, mas esse consumo, se ele repetir em outros locais e eu não gerar o suficiente, eu vou ficar sem energia? Não, o senhor pega a diferença com a Copel. Agora, se o senhor, por exemplo, pegar esse mês aqui que gerou 549, que consumiu 549 e o senhor gerou 1.500, o senhor vai consumir 500 e vai mandar 1.000 para o mês que vem em crédito. E esses créditos ficam por 5 anos no seu nome, então é uma energia que não vai ser perdida de jeito nenhum. Com isso, nós chegamos à parte mais importante do orçamento, que é o valor. Então, o sistema do senhor ficou no valor de R$ 93.462,63. O investimento ficou nesse aporte e o payback, que seria o tempo para ter o seu dinheiro de volta, ficou em 4 anos. É um investimento muito bom, payback muito rápido. Em 4 anos já recuperou o seu dinheiro. Me fala qual renda que você tem, até bolsa de valores, o senhor não tem uma rentabilidade tão alta, um retorno tão alto em tão pouco tempo. E a economia em 25 anos passa de R$1 milhão. Isso porque eu nem estou considerando as bandeiras tarifárias da Copel. Porque nós temos aí bandeira vermelha, bandeira de escassez hídrica, bandeira vermelha patamar 2. Então, independente que a Copel crie, sei lá, a bandeira de escassez hídrica patamar 20, que você vai pagar R$70 a cada quilowatt de energia, o senhor não vai pagar essa bandeira, porque o senhor vai estar gerando a sua energia. O senhor vai ter que pagar essa bandeira só a taxa mínima lá, os 50 kW que é obrigado o senhor a pagar, o senhor paga em cima da bandeira. Mas o restante da energia toda o senhor vai gerar. Uma economia média aí que o senhor vai ter de aproximadamente R$1.300 por mês de economia. Eu fiz aqui uma tabela na qual o senhor vai ter o fluxo do caixa ao longo dos anos. Então vamos pegar aqui o 10º ano de energia solar. Esse aqui, ó. O 10º ano de energia solar, o senhor já tem uma economia de R$176 mil. Ou seja, paguei os 93 do meu sistema, paguei os R$93 mil do meu sistema e economizei mais R$176 mil. Então é uma economia muito legal aqui no 10º ano. Se for pegar a energia solar, nossa, vai ficar na minha vida por mais de 50 anos gerando energia. Então, por exemplo, o senhor observa aqui que no 25º ano, economia de mais de R$1 milhão. Certo, Dai, mas como é que esses painéis iriam ficar dispostos no meu terreno? Dessa forma aqui. Essa aqui é uma estrutura solo, na qual essas hastes aqui de aterramento, essas hastes de fixação, ficariam naquela área que eu mostrei no começo do vídeo lá no seu terreno. Então seria mais ou menos essa estrutura aqui. Elas ficariam nessa área aqui.
Eu colocaria aqui 2 fileiras de painéis orientadas para o norte, que teriam exatamente essa configuração aqui. Então é basicamente isso, o orçamento ficou bem bacana. Eu coloquei já para gerar em cima do seu relógio, então como o senhor tem lá uma entrada bifásica de 100, a gente não pode alterar para trifásico porque não chega a rede trifásica ainda. O sistema solar fotovoltaico vai estar gerando energia bacana, vai estar dentro do que o senhor pediu para mim. Em relação às outras faturas que o senhor me passou, infelizmente eu não consegui fazer esse sistema bater das outras faturas, mas lógico, digamos que vamos pegar aqui sua geração. Aqui no mês de janeiro, ao invés de o senhor consumir 2.000 kW, o senhor consumiu a taxa mínima, porque ninguém estava na chácara. Ou seja, toda essa geração aqui o senhor pode colocar para ser jogada em outra unidade consumidora. Ou seja, pode colocar para bater em outro prédio que o senhor tenha, em outra usina que o senhor tenha, em outra empresa que o senhor tenha no seu nome. Não tem problema algum. O problema é que eu não consegui ampliar muito o seu sistema, porque daí eu precisaria de rede trifásica e também o sistema iria ficar num aporte bem maior do que esses R$93.000 aqui, que nós estipulamos como meio que um teto. O senhor falou que, na verdade nem foi 90, né? O senhor falou 80 e poucos mil, mas eu achei que esse sistema aqui de 90 foi o que mais se encaixaria na sua necessidade. E nada impede que futuramente, quando chegar uma rede trifásica, o senhor amplie esse sistema não. Porque como podemos ver aqui, a área que o senhor tem é bem bacana, uma área bem ampla. Então é basicamente isso, espero que o senhor tenha entendido. Qualquer dúvida que ficar em relação ao sistema pode entrar em contato, pode mandar mensagem no WhatsApp ou ligar. Eu estou sempre disposto aí a tirar todas as suas dúvidas, tudo bem? Tenha um ótimo dia, senhor Luiz, até mais.